Para quem não sabe, a maioria dos mangakas fazem um capítulo teste de suas obras para serem analisadas pelas empresas. Assim, eles são analisados e aprovados para continuar com o projeto. Assim, trazendo várias mudanças para a própria obra do criador. Isso se chama One Shot. O capítulo base para eles se basearem em sua história e serem publicados logo em seguida. Ou piloto, né? Na maioria das pessoas chamam assim. Mas vocês já se perguntaram como são esses pilotos? E é isso que nós vamos descobrir agora. Olá tropa, tudo certo? Eu sou Shamadark e é o seguinte, hoje nós vamos analisar o piloto de uma das obras mais importantes da história. Obviamente eu estou falando de One Piece, mas tem um porém. Eu vou analisar as duas versões do Romance Down, uma lançada de 1996 e a outra do capítulo 5 da One Shot chamada Wanted. Então dito isso, vamos lá! A primeira versão começa com o Luffy em seu pequeno barco, no meio do oceano, assim como no começo da jornada do Luffy na história principal. E podemos perceber que o Oda não mudou nada na aparência dele, ou seja, o próprio protagonista já tinha uma base desde essa época. Continuando, nós encontramos uma vila onde é mostrada a história dela e os personagens que irão influenciar na chegada do Luffy, falando que eles têm medo dos piratas e que um específico está prejudicando eles desde então e por aí vai. Um detalhe peculiar é que eles não chamam as frutas dos diabos de Akuma no Mi, eles chamam de fruta das árvores das ilusões. Será isso uma pista de uma futura descoberta das Akuma no Mi? Se envolver o Vegapunk, então sim, mas até lá não sabemos de nada. Mas só com esse começo dá para perceber um pouco do arco do Bug, de uma forma resumida, claro. Tipo, a vila tá sofrendo, tá sendo destruída, e daí tem um pirata específico que é do mal e tá destruindo tudo. Bem familiar. Assim, eles fazem uma reunião sobre oferecer todas as economias e bens da vila para os piratas, aonde mostra que seu capitão se chama Lua Crescente, e só de olhar na cara dele mostra um pouco dos traços de comédia que o autor sempre tenta destacar em sua obra. Isso a gente sabe muito bem. Com isso é nos mostrado outra personagem chamada Siruko, ou Silk, né, do jeito que você preferir chamar. E olhando para ela, podemos perceber que ela seria uma espécie de protótipo da Nami, pois ela tem o charme da Nami, fica brava que nem ela, e é mostrado depois que ela é uma órfã, ou seja, é muito a base da Nami que futuramente ela seria a própria Nami. Com isso ela fica brava porque ela não gosta da ideia de entregar tudo para os piratas, mostrando ainda mais a realidade dos piratas no universo de One Piece, onde não importa se eles são bons ou ruins, sempre serão odiados de todas as formas. Depois dessa conversa nós voltamos para o Luffy, onde é nos mostrado que ele invadiu o barco do Lua Crescente. Não só invadiu, mas ele os atacou e os amarrou. Eu não sei o porquê, mas eu sinto que o Luffy tá um pouco inteligente nesse piloto, mas é só um pouco mesmo, sabe? Com isso o Luffy sai do barco e vai em direção à vila em busca de comida. Chegando lá, a Silk tenta atacar o Luffy, mas ele explica que não era do bando da Lua Crescente e tudo mais. Só que nesse momento, o Luffy começa a explicar para ela os dois tipos de pirata que existem no mundo: os piratas pacíficos e os piratas ofensivos. O Luffy é do tipo pacífico, aonde só gosta de explorar e curtir uma grande aventura como qualquer outro aventureiro ou pirata. E ele só arruma briga com os piratas ofensivos se eles entrarem no caminho dele. Daí ele começa a contar sobre o chapéu dele, onde aconteceu o flashback do Shanks, ou seja, o Oda já tinha pensado em como ia funcionar o propósito herdado que está sempre envolvendo One Piece. Aconteceu com o Roger, aconteceu com o Shanks e agora aconteceu com o Luffy. Mas aí o Lua Crescente volta a lutar com o Luffy e pega o chapéu dele, só para humilhá-lo, como o Bug fez uma vez no arco do West Blue. Depois disso o Luffy obviamente fica irritado e bate em todos da tripulação dele, e quebra os navios dos caras, assim pegando todos os tesouros dele e devolvendo para a vila, onde que pertencia desde o começo da história. E depois desse acontecimento, o Luffy vai embora e acontece uma espécie de time skip, nos mostrando um Luffy mais velho com a tripulação dele e tudo mais. E detalhe pro Jolly Roger deles, tá muito diferente com a versão final, e isso é muito interessante de se notar.
Pelo que podemos perceber, muitas coisas mudaram desde a primeira versão, ou a mais atual, é claro. Não só isso, mas se notarmos bem, podemos perceber que a lua crescente está na tripulação dele, mostrando que o Oda teve o cuidado de mostrar isso até no one shot, e isso é muito foda. E eu não preciso nem dizer que ele usa essa técnica até hoje, com o Frank e o G-Ben. Então é uma coisa de se pressionar mesmo, se você parar para notar. Ok, esse foi a primeira versão e agora vamos para a segunda. Mas antes de continuar, eu só queria dizer que se você quiser ver esse one shot animado, eu sugiro que você veja o OVA 11 de One Piece, aonde mostra esse one shot com uma animação que não é muito boa, mas é legal, pois contém alguns elementos a mais que são interessantes. E também queria citar o vídeo do canal do Cronosfera que me ajudou em algumas informações. É antigo e tudo mais, mas tipo, é difícil achar essas imagens das primeiras one shot. Então graças a ele eu consegui pegar, então muito obrigado, Guto. Ok, dito tudo isso, vamos para a segunda versão de Romance Down. A one shot começa que nem a anterior, com o Luffy no barquinho navegando sem rumo nenhum. Pelo visto, esse barco ia virar uma marca registrada no começo de One Piece, mas de repente uma espécie de ave cai no barquinho e fura ele. Assim deixa o Luffy confuso e com raiva. Logo em seguida, o Luffy é surpreendido com um barco gigante, onde que se encontram outros piratas. E também descobrimos que eles estavam atrás do pássaro que estava com o Luffy e tudo mais. Até agora tudo bem, o ritmo das coisas está acontecendo de forma interessante e dinâmica. Logo em seguida, o Luffy sobe no barco e entrega o pássaro para os piratas. E também é nos mostrado outra personagem que seria outra protótipa da Nami, que se chama Annie. Nós também descobrimos que o pássaro é dela e ele se chama Balon. Isso é tão diferente que até o Luffy estranhou, achando que o pássaro era um panda. Mas isso só mostra a futura diversidade de animais de One Piece. Continuando, o Luffy começa a conversar com a Annie e descobrimos que o capitão do navio pirata se chama Spill, de 6 lados. Dá pra ver muito bem da cara dele que é de 6 lados mesmo. E ele tem um poder que ela denomina como magia negra, que futuramente nós descobrimos que são as Akuma no Mis. Depois da conversa dos dois, o Luffy começa a zoar o Sparrow, mostrando cada vez mais da personalidade do nosso querido capitão. E isso foi tão de repente que todos da tripulação ficaram surpresos, principalmente a Annie, que não esperava por isso, fazendo os dois ficarem presos. Com isso, a Annie explica pro Luffy porque o balão é tão importante para ela e é mostrado uma relação dela com o pássaro e tudo mais, como qualquer passado triste que o Oda sempre tentou fazer. Mas aí chegamos numa parte curiosa. O Luffy começa a explicar para ela o porquê ele estava viajando. Ele fala que estava atrás de Peacemen, que traduzindo seria como Homens da Paz. Esses Peacemen seriam piratas, só que do bem, onde eles só queriam pilhar e se aventurar. Ou seja, a ideia de ser rei dos piratas ainda não existia na cabeça do Oda. Pelo menos não agora. Assim trazendo uma motivação completamente diferente do que a gente está acostumado. Tanto que depois começa a aparecer o flashback do Luffy com seu avô. E sim, o cara era o Garp. E ele era um pirata. Não só isso, mas mostra que o chapéu do Luffy era do Garp e não do Shanks. E isso é tão diferente que até o Luffy desse flashback tá estranho. O moleque não gosta do mar, ele odeia piratas, mas aí chegamos na parte onde o Garp mostra a Gomu Gomu no Mi pro Luffy. E ele acaba comendo. O cara é burro até aqui, Jesus. Assim fazendo ele ficar com poderes de borracha sem poder nadar. Na série original isso também acontece, mas aqui fica mais explícito. O Garp xinga ele e mostra que o Luffy não estava falando sério. Ele só tinha medo mesmo, ele não odiava piratas, ele só tinha medo de velejar por aí e ter perigos por aí mais e tudo mais. Tanto que rola uma página inteira da tristeza do personagem, mostrando ele evoluindo não só como pessoa, mas sim como neto. Mas essa cena é estragada com comédia logo em seguida. Típico do Oda, típico. Mas pelo menos a cena foi engraçada, isso eu tenho de admitir. Voltando ao tempo atual, eles fogem da cela e o Luffy foi procurar outro barco para sair do navio, enquanto a Annie foi resgatar o Balon, já que o Luffy não quis ajudar. Eu não entendi o porquê ele não quis ajudar, mas tudo bem, né? Era só uma one shot. A Annie acaba tendo uma oportunidade de salvar, mas acaba levando o tiro do Spell.
Isso foi tão estranho que até o Sanji fake aparece. Não esse, cara, esse aí, esse aí. Esse foi o primeiro Sanji fake, se você não sabe. Com isso, o Luffy aparece e tenta defender a Anne. Mas aí descobrimos as primeiras aparições dos poderes do Luffy, como o Spell também. Os dois lutam e o Spell é arremessado para longe. Com isso, Luffy explica para todos o porquê ele se estica e o Spell volta do nada com o balão. A gente nem viu ele pegar o pássaro, mas tudo bem, vamos deixar quieto. E ele tá voando, por detalhe. Essa Akuma no Mi dele não ficou tão explícita como eu pensava. Ele quebra o navio mostrando mais da sua personalidade de vilão, como mais que botar fogo numa pessoa é matar todo mundo com uma explosão. Top. O cara é o Bakugou, já tô vendo. Depois da explosão, ele foge com o pássaro, assim fazendo a Anne salvar o Luffy e chorar logo em seguida. Porque o balão é o último da espécie dele, que nunca mais vai voltar pra ela e tudo mais. Mas daí o Luffy resolve resgatar o balão, porque ele entende como o pássaro é o tesouro dela. Como que ele também fez com o Zoro na série original. E com uma jogada de quadros, ele chega perto do Spawn e derrota ele. De uma forma engraçada, por sinal. Fazendo assim o balão voltar para a Anne junto com ele. E aí a One Shot termina com o final do flashback do Garp e a despedida dos dois. Assim mostrando o Luffy vários anos depois, ou nem tanto, né? Com a sua aventura incrível e a reputação lá pra cima. Cara, eu tenho que admitir, esse pra mim é One Piece, tinha uma base da hora, mas ver ele desse jeito é uma forma diferente, tá ligado? A gente teve a transmissão das duas personagens, a gente teve o enredo de uma forma diferente e resumida, e a gente teve um spoiler de um final, cara. Você já pensou que isso que a gente viu era o final de One Piece? Isso é muito estranho. E eu quero saber de você. Você gostou de saber dessas curiosidades? Você queria ver One Piece desse jeito? Comenta aqui embaixo porque eu tô curioso para saber a sua opinião. Pois bem, eu acho que eu vejo você na próxima, meu telespectador. Falou!